O Thiago Salazar entrou ontem aqui um pouquinho antes das 7 horas e falou que dificilmente o Corinthians anunciaria um novo reforço. Pois é, a janela de transferências fechou, sem nenhuma surpresa de última hora. Boa noite, Salazar. Você pode fazer um balanço pra gente de como que ficou o elenco do Timão ou de como não ficou? Boa noite, Michele, para você e para todo mundo que está acompanhando aqui o Gazeta Esportiva. É isso, Michele, deu 7 horas ontem, depois da nossa entrada aqui. O Corinthians não anunciou nenhum reforço e nem vendeu mais nenhum outro jogador. Então dá para a gente dizer que o Corinthians fechou o seu elenco, fechou ali o período de negociações, pelo menos sobre essas negociações internacionais. Vamos fazer um balanço, vamos refrescar a memória do torcedor, vamos colocar aí na tela as negociações do Corinthians nesse período. Dá uma olhadinha nos jogadores que saíram do Corinthians, por diferentes motivos, né? Jogador que deixou, jogador que foi vendido, jogador que precisou sair, enfim, por diferentes motivos o Corinthians não tem mais. O goleiro Ivan, o lateral direito João Pedro, o zagueiro João Vitor e os atacantes Gustavo Mantuan, o William e Jô. Do outro lado, vamos lembrar os jogadores que chegaram de junho para cá. Quem que foi adicionado ao elenco do Corinthians? O Bruno Mendes voltou de empréstimo, o Corinthians ainda contratou o Balbuena, o Fausto, o Yuri Alberto também foi contratado e o Ramiro e o Matheus Vital voltaram de empréstimo. Então esses aí são os jogadores que se tornaram reforços do Vitor Pereira para agora. E aí tem uma situação curiosa de que durante o período de negociações o Vitor Pereira deixou claro que gostaria de ter uma opção a mais para o ataque para o restante da temporada. Só que do jeito que a janela acabou se desenrolando, na verdade ele perdeu uma opção de ataque em relação ao que ele tinha, né? Se a gente fizer aí um paralelo, dá para dizer que o Ramiro e o Matheus Vital de repente podem fazer a função que o Gustavo Mantuan fazia? Dá para dizer, né? Dá para dizer que o Yuri Alberto supre ali a saída do Jô? Também dá para dizer. Mas e o William? O William saiu e não chegou ninguém. Então o Vitor Pereira, além de não conseguir o a mais que ele queria, ele ainda perdeu uma opção. O Corinthians até tentou negociar, foi atrás do mercado, conversou, fez uma consulta pelo Michael, a coisa acabou não se desenrolando, não houve sequer proposta nesse sentido. Enfim, é um balanço aí de quem chegou e de quem foi embora daqui do Corinthians. Melhorou ou piorou? Essa aí eu deixo para vocês comentarem, daqui a pouquinho eu volto com mais notícias do Timão. Ué, melhorou ou piorou? Na minha opinião, piorou. Tem um atacante a menos. Claro que piorou. Já não fazia gol, agora que não vai fazer mesmo. Eu sei que muita gente torce o nariz porque eu vou falar, mas acompanhando os jogos do Corinthians, isso me parece irrefutável. O Mantuan faz muita falta para o time do Corinthians. Primeiro, porque ele cumpria um papel muito importante sem a bola. Agora? E com a bola ele tinha velocidade, ele tinha finalização, ele tinha, ele era uma opção ofensiva. O William, muita gente pode falar assim, o William não estava jogando bem, se contundiu, mas tecnicamente ele é uma referência. É um jogador que faz muita falta. E o Corinthians não tem no elenco um jogador capaz de fazer a função do William. Mesmo o Roger Guedes, que cantou, que revelou para todo mundo, gosta de jogar pelo lado esquerdo, aí é onde dou melhor. Não consegue fazer, entregar no mesmo nível que o William. Então, obviamente, o Corinthians, para mim, ele está enfraquecido, perdendo essas peças. Olha, Celso, você tem que ver o seguinte, o time do Corinthians está devendo, em especial os atacantes. Aí eu vou generalizar. O único atacante que o Corinthians tem, que na individual ele é objetivo e leva perigo ao adversário, às vezes é o Mosquito. Você tem razão. Então, o que acontece? O William saiu devendo, porque não adianta fazer 50 jogos e um gol e o Yuri Alberto está devendo. Havia uma expectativa muito alta em cima dele e não deu uma assistência, não teve um gol. Michele, nos últimos 4 jogos do Campeonato Brasileiro, o Corinthians fez um gol. Nossa. Quer dizer, então você tem que ver, a gente está constatando um fato, não de uma partida. E dos últimos 6, no geral, fez 2. Tirando o jogo contra o Santos, na Copa do Brasil, lembra? O Corinthians fez 3, 4 gols, goleou o Santos. O Corinthians não faz gol. É muito chute de fora da área, não faz chute na área. Eu vou até dar um destaque, indo enquanto você está falando, depois dos 4-0 que o Corinthians fez no Santos, ele passou 1, 2, 3, 4, 5, em 6 jogos, ele fez um gol.
Esse um gol, sabe de quem foi? Quem foi? Do Balbuena contra o Avaí, Não. em Avaí. Não, esse ainda foi do Rodinei contra. Sim, tô falando, o único gol foi do Balbuena contra o Avaí. E foi contra? Foi contra, nessa sequência depois do Santos. Nossa Senhora. Entendeu? Quer dizer, e aí depois teve esse gol do Balbuena contra o Avaí, que são dos últimos 6 jogos. E teve um do Mosquito contra o Botafogo, que foi aquele golaço que está concorrendo à mesa. Só. Então, gente, vamos combinar que não dá mais pro Corinthians no Brasileirão, porque vai ter que fazer um monte de gol e não tem quem faça o gol. Não, vai ter que fazer gol. Não, pera, na Copa do Brasil tem que fazer 3 gols. Então. Pelo menos 2 para levar para os pênaltis. Na Copa do Brasil, no Brasileirão, precisa de gol. Precisa quem faça o gol. Não tem quem faça gol. E o Corinthians não tem feito. Não tem jogo, ou seja, o ataque está devendo. E muito, não só um atacante. O Mosquito, eu vou dar um desconto, que ele não é titular. O Vitor Pereira não tem colocado ele como titular. E quando ele entrou contra o Ceará, fez aquele golaço que até agora está como o gol mais bonito. O Corinthians não costuma se dar bem contra o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena. Mas o Timão vai ter que mudar essa história se quiser seguir vivo na Copa do Brasil. Fica de olho na reportagem do Thiago Salazar. Ninguém tem dúvida que quarta-feira é o jogo do ano. Esse é o sentimento no Corinthians para uma missão nada fácil. Reverter os 2-0 que o Atlético Goianiense abriu no confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Fazer uma grande partida, buscar a classificação e tem que ser isso. Tem mesmo, Cássio, porque até hoje o Timão já recebeu o Atlético Goianiense 4 vezes na história da Neoquímica Arena e nunca sequer conseguiu marcar um golzinho. Além disso, o Dragão está em ascensão, hein? Numa sequência de 3 vitórias seguidas e um empate com apenas 2 gols sofridos nos últimos 4 jogos. O Corinthians definitivamente vai precisar de uma noite especial para se manter vivo na Copa do Brasil, uma semana depois de cair na Libertadores. Eu acredito que vamos dar uma boa resposta. Sinceramente, acredito que vamos dar uma boa resposta. Do lado de fora, a torcida já não esconde a impaciência. O jogo de amanhã será o último voto de confiança, a última chance da equipe reagir antes que o clima esquente de vez. É amanhã, é a última chance, é o jogo da vida. Afinal, o Corinthians não é brincadeira. Mais Corinthians no Gazeta Esportiva. Salazar vai falar sobre o jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense. Não é fácil, né, Salazar? O Vitor Pereira tem muitos problemas para escalar esse time? Olha, Michele, vou dizer para você que eu acredito, pelo que eu tenho aqui de apuração e pelos fatos, que os maiores problemas do Vitor Pereira estão relacionados à missão, como a gente mostrou aí, que é muito difícil, e ao controle do vestiário, que o vestiário está quente, eles não estão se entendendo muito bem com o Vitor Pereira. Eu acho que esses são os principais problemas do técnico, mais até do que a escalação. Corinthians que precisa da vaga para ir à semifinal, se conseguir ir à semifinal, garante uma premiação de 8 milhões de reais, um dinheiro fundamental para o clube. E para a escalação, você me perguntou da escalação, o Vitor Pereira não vai poder contar com o Bruno Mendes, que já jogou pelo Inter na Copa do Brasil, com o Rafael Ramos, que está machucado. Então, o Fagner, né, a tendência aí é natural que o Fagner retome a titularidade. Ele que começou o derby no banco e acabou tendo aquele problema falhando no lance que resultou no gol do Palmeiras. Mas o Léo Maná, jogador da base, que foi chamado ontem às pressas ali, já que falta um lateral, foi ele que treinou no time principal ontem. O Fagner treinou no time de baixo. E o Fagner, repito, ficou no banco no derby. A situação não está muito legal entre o Vitor Pereira e o Fagner, pelo jeito, informação de bastidor. A tendência é que mesmo assim o Fagner jogue amanhã, mas é uma situação que a gente tem que ficar esperto, ficar atento ao que está acontecendo entre Vitor Pereira e Fagner. Mas deve ser isso, deve ser um Corinthians sem grandes surpresas, mas sem Rafael Ramos e sem Bruno Mendes. Agora vamos ver como é que vai ser amanhã, quando eu voltarei aqui, Michele, para falar tudo sobre esse jogão direto lá da Neoquímica Arena. Eu não sei, falam assim, valeu Salazar, falam assim, que o Vitor Pereira estava com um problema com medalhões do clube, o Fagner é um medalhão, aí o Salazar vem com essa informação, aí o William é um medalhão, foi embora. O William não tinha problema com ele, tá? Isso é o que ele falou, eu não acredito. O William não tem, mas posso falar alguns jogadores que tem. O Jô, medalhão, foi embora, aí quem que é o outro foi embora? Oi? Tem mais alguém que foi embora? O Mantuan não? Não foi, mas problemas... Mas não era medalhão.
Mas Não. aí, enfim, esses Não, medalhões... aí- o Mantuan era muito querido pelo Vitor Pereira e vice-versa. Ah, né? eu sei lá, hein, gente. Essa assim, situação tá meio estranha. há ruídos internos, isso sim. Há ruídos sim, o Fagner. Agora, tem um detalhe. Se o Fagner estivesse jogando muito, Ele errou já no clássico lá, se né? estivesse Mas jogando muito. Aliás, eu te pergunto, que jogador do Corinthians está jogando muito? o Cássio, Ponto. O Cássio, pelo que me consta, não tem problema com o Vitor Pereira. medalhão. Sim, mas não tem problema. Porque a gente sabe de bastidores, jogador que está reclamando, são jogadores que não estão entregando. O Fábio. Gil não está entregando, o Fagner não está entregando. Fábio Santos é medalhão? O Fábio Santos tem feito bons jogos. Roger Guedes tem entregado? Não, Medalhão? Não tem. Quando foi o último gol que fez o Tem Roger problema Guedes? também. Quer dizer, sabe? Então, o Renato Augusto voltou agora, estava contundido. Medalhão. Sim, mas estava contundido, estava fora. E fez bons jogos. O Renato Augusto, ok. O Renato Augusto voltou e mudou a cara do time. Mas quando o Sabe? Renato Augusto estava bom, ele também botava o Renato Augusto no segundo tempo, Celso. Muitas vezes porque precisava poupar o cara. Você tem um jogador, o Minas sabe disso, é um jogador mais veterano, um jogador que se eles gastam mais, tudo que se machucou. Aí a diretoria dá carta branca pro Vitor Pereira, porque ele justamente enfrenta os medalhões e tá ficando sem medalhão, hein? Tá ficando sem medalhão. E Não, aí, só menino? perdeu Sei o lá. hino. Não sei, Celso. É que a carta pode mudar de cor, né? Esse é o problema. Então acho que... Michel, o negócio é o seguinte, eu não gosto muito de falar de treinador, mas só para finalizar, eu digo assim, quem é não disse que é, o outro que vê que você é. Então, Vitor Pereira, acho que você não significa nada para mim, né? Até porque a gente não se conhece. O time do Corinthians, né? Aquilo que quando eu jogava, a gente fazia assim, tinha a pré-eleição do treinador e a palestra só nós. Só os jogadores. Sim, que é a melhor palestra. Melhor, nesse momento, é melhor que a do treinador. Por quê? Por quê? Porque ele bateu de frente já com os medalhões. Certo. No jogo passado, ele sacou o Fábio Santos. Um dia sacou. O Fábio Santos, com 30 e poucos anos, é melhor que o Piton. Isso daí estou falando que é a prática. Eu acho o Fábio Santos um cara muito bom, mesmo já sendo velho. Né? Ele tem sacado o Renato Augusto constantemente nos jogos. Acho um absurdo. Eu acho que ele está arrumando, assim, como diz o mineiro, picuinha com os jogadores principais desnecessariamente. Até porque agora, o Celso, amanhã, ele vai precisar de todos esses jogadores. E o boleiro, nesse ponto, Celso, eu já vivi por 20 anos isso, o boleiro, quando tem birra do treinador, nenhum treinador faz o boleiro jogar pro treinador. Vai ter uns 50 mil, 45 mil lá esperando também, caso não jogue bem. Sim, exatamente. Pra ficar fungando ali na orelha deles. Então, olha, Michele, o Corinthians tem Entendeu? muitas dificuldades pro jogo de amanhã. E a dificuldade é a técnica, colocar em prática. Não tem colocado em prática em várias partidas. Não é não, Celso? Sim. Em várias partidas. Então a gente está vendo que amanhã é uma decisão. Beleza, é uma decisão. E agora? Eles esqueceram de jogar? Deixaram de ser bons? Não. Balbuena, eu não abro mão. Mas Renato Augusto, eu não abro mão. Estou aí, não. Fábio Santos, eu não abro mão. Não. O Mosquito e Yuri Alberto na frente, eu não abro mão. Não dá pra abrir mão também. Não dá pra abrir mão desses jogadores. Celso, são jogadores decisivos atrás e na frente. Claro. Tirando o Cássio. O Cássio, por que ele não saca o Cássio? Porque o Cássio sempre fechou o gol. Em penalidade máxima, durante a partida. Acabou. Então o importante é ele fazer o quê? E ele é um treinador que não tem essa sensibilidade de chegar e dizer assim, olha, eu preciso de... O Carlos Alberto Silva, quantas vezes eu falei isso pra você? O Carlos Alberto Silva falava, fazia isso direto. Ele juntava os medalhões e dizia assim, olha, eu preciso de vocês, me ajuda. O boleirado abraçava ele. Abraçar ele, né, gente? Olha,